Fala galera, Arthur Fernandes na área mais uma vez. Hoje nós vamos aqui falar de um tema muito importante, um tema recorrente aí nas provas das carreiras policiais, né? Nós vamos falar hoje sobre os crimes contra licitações e contratos administrativos, beleza, pessoal? Então hoje nós vamos tratar aí dos crimes previstos lá na Lei 14.133, né? A Lei de Licitações. Antes da gente começar, pessoal, eu quero pedir para vocês aqui, por favor, comentem aqui embaixo do vídeo o que vocês acharam da nossa aula. Traga-nos os elogios que vocês entenderem que são pertinentes. Eu costumo dizer que são os elogios que nos dão motivação para continuar aqui. E ao mesmo tempo podem também fazer as críticas que vocês acharem que também são pertinentes, porque são elas que fazem com que a gente melhore as nossas aulas, né? Com que a gente tente adequar as nossas aulas às necessidades aí de cada um de vocês. Beleza pura? Segue lá a Monster no Instagram, Monster Concurso, @MonsterConcursos. Lá todas as nossas aulas ficam lá disponíveis, todos os agendamentos ficam lá, né? As lives, as revisões de vésperas, as dicas, enfim. Tudo fica lá nos stories, no feed, então segue lá para você ficar atualizado com as nossas datas e horários de aula, beleza pura? A plataforma também Monsterflix, tá, pessoal? É uma plataforma da Monster em que as nossas aulas aqui gravadas, elas ficam lá separadas, né, de acordo com o seu concurso e de acordo com a ordem cronológica de matéria com que a gente grava as aulas e com que é publicada aí no YouTube, beleza? Então, sigam lá a Monster no Instagram, entrem na plataforma Monsterflix, tá certo? monsterflix.com.br e usem lá a plataforma, que eu tenho certeza que vai ser melhor aí para você encontrar aí a aula que você deseja para você estar estudando, estar se aprimorando e chegar firme aí na sua prova. Fechou? Então vamos com tudo. Hoje aqui a nossa dica vai ser para galera que vai fazer aí PMDF, certo? Nós vamos falar aí dos crimes contra a administração pública, né? Em especial os crimes aí contra licitações e contratos administrativos. Beleza, pessoal? Vou jogar na tela aí o slide, vocês me acompanham. Eu confesso para vocês que prefiro aula no quadro, né? Mas como a nossa aula aqui, ela hoje vai ser um pouco reduzida, vai ser em formato aí de dica para vocês, né? Uma aula gratuita que vai para o YouTube. Eu achei por bem trazer aqui um slide, né? Que a gente possa aqui trazer os textos aqui de lei e também algumas questõezinhas para estar debatendo aqui durante a aula, tá? Para vocês entenderem como que esse tema é cobrado na prova de vocês. Fechou? Então vamos junto, vamos nessa e que Deus nos ajude, se esforce, estude, continue na peleja, que vai dar tudo certo, beleza? Você vai alcançar a sua aprovação. Então vamos lá, galera. Esse aqui é o meu Instagram, fiquem à vontade lá para me mandar mensagem, para tirar a sua dúvida, tá certo? Fiquem à vontade, podem me mandar o direct lá, esse aqui é meu Instagram. Me mande a sua dúvida, me mande as suas críticas, me mande os seus elogios. Confesso que não consigo responder de forma instantânea, mas na medida do possível eu vou respondendo cada um de vocês. Será um prazer tirar as dúvidas de vocês, esclarecer a matéria, tá bom? Contribuindo aí para o aprendizado de cada um, fechou? Então me sigam lá, @arthurs.fernandes, Arthur com TH, S.Fernandes, fechou? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui. Nós vamos estar tratando hoje aqui sobre essas duas leis, pessoal. Lei 8.666 de 93 e Lei 14.133 de 2021. Pessoal, essa lei, a 8.666, ela é a lei que rege os processos licitatórios da administração pública, tá certo? Para quem não sabe, pessoal, sempre que a administração precisa contratar, né, algum serviço ou comprar algum bem, ela precisa abrir um processo administrativo licitatório, né? Quando eu falo processo administrativo, eu me refiro literalmente a um processo. É feito um processo,
onde o ordenador de despesa, né, que no caso são os secretários, ou mesmo o chefe do executivo, ou chefe do órgão público, né, ele autoriza a abertura daquele processo licitatório, ele justifica a escolha, né, do processo, seja pregão, seja concorrência, enfim. Ele escolhe a modalidade de licitação adequada dentro dos termos da lei, obviamente, dentro dos requisitos e critérios que a lei define para a escolha dessa modalidade, e ali é aberto um processo licitatório. Esse processo ele visa trazer transparência e principalmente vantajosidade, tá? Essa é a palavra, vantajosidade. O processo administrativo ele visa trazer vantagem para a administração, ele visa comprovar que a administração está fazendo a melhor escolha, está fazendo a melhor contratação com aquele processo, né? Que a administração está escolhendo o preço mais adequado, de acordo com a técnica mais adequada, e que aquele contrato é o ideal para as necessidades que a administração pública tem. Tá? Quando eu falo administração pública, eu falo em sentido lato sensu, então seja aí prefeituras, câmaras municipais, Estado, União, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, enfim, todo órgão público dotado de personalidade jurídica. O que acontece, pessoal? Essa lei ela é de 93, como vocês estão vendo aqui, e em 2021 nós tivemos uma atualização legislativa, né? A Lei 14.133, ela veio para revogar a Lei 8.666. Só que essa revogação ela não foi na sua totalidade, viu? Ela foi parcial. O que a Lei 14.133 fez? Ela trouxe algumas inovações, né? Ela extinguiu algumas modalidades licitatórias, né? Enxugou um pouco, né? A normatização, né? Licitatória. Mas isso é um assunto para direito administrativo, tá? Só que como a gente está tratando de crimes contra a administração pública, é inevitável falar sobre, entrar dentro do tema direito administrativo sobre licitações. Mas uma parte, essa Lei 14.133, ela prevê o que? A 866, ela continuaria em vigor até a data do dia 31/3/2023. Até a data do dia 31/3/2023, tanto a Lei 866 quanto a Lei 14.133 seguem em vigor simultaneamente. Qual que é a diferença? A administração, quando ela vai contratar, ela tem que optar por submeter o processo licitatório ao regramento da 14.133 ou da 866, sendo vedado, pessoal, a utilização simultânea das duas. Então, ou você segue uma ou você segue a outra. Mas a parte criminal, que é o que nos interessa, que é o objeto do nosso estudo aqui hoje, a parte penal da Lei 866 foi imediatamente revogada, tá certo? Passando todas as disposições para a Lei 14.133, tá certo? Só que a Lei 14.133, que letra horrorosa, só um instantinho, não que vai ficar bonita, mas que vai pelo menos ficar legível. A Lei 14.133 de 21, ela pegou a parte criminal e inseriu no nosso Código Penal, ao contrário do que previa a 866. As penalidades trazidas pela 866, ela era prevista apenas na Lei 866, né? Seria aquela chamada lei especial, né? Enquanto a 14.133, além de trazer no seu bojo as disposições, ela cuidou de inserir no nosso Código Penal. E mais adiante na nossa aula aqui, você vai ver que isso tem uma implicação aí considerável, beleza? Quais foram os crimes, né, inseridos pela 14.133? Foram esses aqui, ó. Os crimes estão previstos lá no artigo 337, tá? Vamos lá que eu tô falando especificamente dos crimes contra a administração. Estou falando especificamente dos crimes cometidos contra a administração pública, em especial contra o processo licitatório e os contratos administrativos. Olha só os crimes que foram inseridos aí, tá aí na tela para vocês, olha.
contratação direta ilegal, frustração do caráter competitivo da licitação, o patrocínio de contratação indevida, a modificação ou pagamento irregular em contratos administrativos, a perturbação de processo licitatório, a violação de sigilo em licitação, o afastamento de licitante, a fraude em licitação ou contrato, a contratação inidônea, o impedimento indevido e a omissão grave de dado ou informação por projetista. São esses os crimes que foram inseridos aí no Código Penal pela Lei 14.133. Alguns desses crimes já estavam previstos na Lei 866, mas não estavam inseridos no Código Penal. Agora não. A 14.133, além de trazer no seu bojo normativo as previsões criminais contra licitações e contratos administrativos, como eu disse, ela cuidou de inseri-las, todas elas, no nosso Código Penal. Fechou? São esses os crimes. O que está em vermelho, pessoal, são os crimes que nós vamos tratar aqui hoje. Por quê? São os crimes que eu entendo como sendo os principais de todos esses, tá certo? Como a nossa aula é um pouco curta, repito, essa aula ela é em formato de dica, né? Dica é o quê? A gente quer trazer um panorama mais genérico, né? Mas ao mesmo tempo tocar nos pontos principais da matéria, tá certo? Então, essas são as 3 leis, aliás, os 3 crimes, né, com mais incidência em prova de concurso. Então, foi por isso que eu deixei aqui em vermelho, porque serão elas que nós trataremos mais adiante. Beleza pura? Então, vamos lá, galera. Olha só, vem comigo aqui. Veja bem. Vamos começar a tratar dos aspectos aqui da Lei 14.133. Olha só, a Lei 14.133, a partir de abril de 2023, ela vai ser a lei que vai reger todos os processos licitatórios, certo? E ela vai ser aplicada no âmbito da União, dos estados e municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas, tá certo? Essa lei aqui, olha, a 13.303, ela trata também de processo licitatório, mas ela não vai ter aplicação no âmbito da União, estados e municípios, muito pelo contrário. Ela vai ser aplicada apenas nos processos licitatórios das empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Copasa, CEMIG, Petrobras, todas essas empresas públicas e sociedade de economia mista seguirão a Lei 13.303 de 2016, que é a lei especial dos processos licitatórios das empresas públicas e sociedade de economia mista. Professor, o que isso tem a ver com a nossa matéria? Tem a ver isso aqui, pessoal, olha só, vem comigo. A parte criminal da 14.133, voltei aqui no slide só para vocês entenderem. A parte criminal da 14.133, ela vai ter aplicação não só à União, estados e municípios, autarquias e suas fundações, aliás, suas autarquias e fundações públicas, mas ela também vai ter aplicação aos processos licitatórios das empresas públicas e sociedade de economia mista, ainda que esses processos estejam aí submetidos ao regramento da Lei 13.303. Beleza? Veja só o que diz o artigo 1º da Lei 14.133, seu parágrafo 1º. Olha só, vem comigo, chama. Não são abrangidos por esta lei as empresas públicas, as sociedades de economia mistas e suas subsidiárias. Olha só, não são abrangidos por esta lei. Não são abrangidos. As empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, regidas pela Lei 13.303, ressalvado o disposto no artigo 178. O artigo 178 ele traz justamente as previsões criminais, as previsões penais, os crimes contra as licitações, tá certo? Então, ressalvada essa parte aqui, a 14.133 não se aplica. Mas, nos casos de
crime contra a licitação, contra os processos licitatórios, sim, se aplicará às disposições da 14.133. Veja bem o artigo 178. Olha só, vem comigo. O título 11 da parte especial do Decreto-Lei número 2.848 de dezembro de 1940, o Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo, capítulo 2b, que é justamente o que traz as previsões do artigo 178, né? As previsões penais, tá certo, pessoal? Veja bem, olha que interessante, hein? Aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Na sua prova, o que o examinador vai fazer? O que a banca vai fazer? Ela vai trazer uma modalidade, aliás, ela vai trazer um crime contra a administração, ela vai te dar um caso, muito provavelmente, vai trazer lá, sei lá, fraude contra a dispensa licitatória, né? E a dispensa licitatória fraudulenta, né? De uma empresa pública, e ela vai virar para você e vai trazer a alternativa seguinte: as implicações da 14.133 não se aplicam, justamente por ser empresa pública, sociedade de economia mista, regida por lei especial. Essa questão está errada, essa alternativa está errada. Por quê? Mesmo sendo sociedade de economia mista, empresa pública submetida à legislação especial, a parte criminal, a parte penal da Lei 14.133 se aplicará também às sociedade de economia mista e empresas públicas, né, aos processos licitatórios previstos na Lei 13.303. Show de bola, pessoal? Show de bola? Vamos adiantando, vamos mais adiante. Veja bem, um outro ponto super interessante, importante, digamos. Toma uma água aqui. Vem comigo. Um outro ponto importante da gente trazer para vocês aqui é o seguinte. Olha a previsão do artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Tá? Código Penal. Olha só, parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública, esses previstos aí na 14.133, terá progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Lembra que eu falei da importância da inserção dos tipos penais da Lei 14.133 no Código Penal? Por quê? Na Lei 8.666 já havia previsão de crimes contra as licitações, não há dúvidas disso. Mas havia uma discussão aí do ponto de vista jurisprudencial se o artigo 33, parágrafo 4º, se aplicaria aos processos licitatórios da Lei 8.666. Por quê? Vocês vão lembrar, pessoal, lá dentro da teoria do crime, né, a parte geral de direito penal, que o crime nada mais é do que a junção de 3 requisitos aqui para a sua configuração, né? Ou seja, para a classificação de crime, há necessidade de ter tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Nossa, Deus, que letra ruim. Vamos lá de novo. Terminar o culpabilidade aqui. Olha só. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A tipicidade, meus queridos, nada mais, nada menos é do que a previsão em lei de uma determinada ação ou omissão como sendo crime. Então, o que a doutrina discutia era, olha, a progressão de regime condicionada à reparação de dano, do dano causado à administração pública, ela está prevista no Código Penal. Mas a Lei 866, né, que é posterior, né, uma lei editada posteriormente ao Código Penal, ou seja, ela é de 93, enquanto o nosso Código Penal
ele é lá dos anos 40, a ideia da jurisprudência, que a doutrina majoritária previa e que a jurisprudência acompanhou, é de que essa lei ela era, né, especial. E aí seria mais ou menos dizer o seguinte, olha só, essa lei aqui, ela era especial. Seria mais ou menos dizer o seguinte, olha, se a 14.133 não trouxe a previsão de progressão de regime condicionada à reparação do dano, não dá para aplicar o Código Penal. Por quê? Porque a 866 ela veio depois do Código Penal. Então, se ela quisesse trazer essa previsão, ela teria que ter uma previsão expressa, né, no seu bojo normativo, né, em alusão ao princípio da tipicidade. Obviamente que obedece o princípio da legalidade. Então, a jurisprudência ela tinha esse entendimento. Então, de acordo com a Lei 866, aquele condenado por crime contra a administração pública não estava condicionado à reparação do dano, para que houvesse aí uma progressão de regime, tá? No entanto, entretanto, porém, agora, com a 14.133, vou voltar aqui, com a 14.133, nós temos uma inserção no Código Penal. E aí, essa dúvida ou esse questionamento jurisprudencial doutrinário, ele cai por terra. Isso por quê? Porque a partir do momento que você insere dispositivos criminais no Código Penal, há uma previsão de que toda a tipicidade, todas as previsões daquele instrumento normativo, no caso, o nosso Código Penal, ele tem que ser aplicado. Então agora, pessoal, agora sim, aquelas pessoas condenadas por crimes contra licitações, né, e contratos administrativos, dentro das previsões tidas pela Lei 14.133, que inseriu no nosso Código Penal essas condutas criminosas, elas estarão sujeitas a reparação do dano ou devolução do produto ilícito praticado para progressão de regime, em alusão ao parágrafo 4º do artigo 33 do Código Penal. Fechou? Então, pessoal, mais adiante, pessoal, avançando na matéria aqui, a gente tem que falar também sobre os efeitos da condenação, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos avançando na matéria aqui. Olha só, o artigo 92, ele traz os efeitos das condenações contra as licitações. O artigo 92 aqui do Código Penal, pessoal. Código Penal, ok? Olha só o que diz o artigo 92. Olha, são também efeitos da condenação. Inciso primeiro, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Os agentes públicos condenados por crimes contra a administração pública, eles perderão o cargo, a função pública e o mandato eletivo. Obviamente, pessoal, condenação com trânsito em julgado, tá? Então, aqui o efeito ele é automático. Lá no crime de tortura, pessoal, vocês não sei se vocês vão lembrar, se vocês já estudaram, né, a lei de tortura, mas a lei de tortura ela traz uma previsão parecida. O agente público condenado por crime de tortura, ele perde o cargo, o emprego, a função pública de forma automática. Aqui no artigo 92 do Código Penal, a aplicação é a mesma. No entanto, essa perda do cargo, função pública e mandado eletivo, ela está condicionada à incidência dessas duas letras aqui, olha. Letra A, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano. Nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever contra a administração pública. Prestem atenção. Pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano são quase todas as penas contra os processos licitatórios.
todas as penas dos crimes contra as licitações possuem pena mínima superior a 1 ano. Agora, a questão do abuso de poder, eu até confesso para você que caberia aí um questionamento, talvez aí uma dificuldade em sua comprovação. Agora, a violação de dever para com a administração pública, aí me desculpe, mas todo agente público condenado por crime contra as licitações e contratos administrativos, ele incorre aqui, ó, na violação de dever para com a administração pública. Qual que é o dever? Dever de probidade. Dever de probidade, tá certo? Eu poderia aqui citar o dever de cumprir os princípios administrativos, dentre eles o da moralidade. Ou mesmo da impessoalidade. Então, aquela pessoa condenada por crime contra licitação pública, pessoal, automaticamente ela incorre em violação de dever para com a administração. Você, na condição de servidor público, você tem a obrigação de zelar pela administração pública e de ter uma conduta proba, tá? De ter uma conduta honesta, uma conduta digna em prol da probidade, principalmente da moralidade administrativa, um dos princípios constitucionais da administração pública, tá certo? A linha B diz o seguinte: quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Então veja, quando não for possível comprovar o abuso de poder, nos demais casos, se a pena for superior a 4 anos, o agente público vai perder o cargo, função pública ou mandato eletivo. É automático, pessoal. É automático. Pena superior a 4 anos, não tem o que discutir. Perde o cargo, função pública e mandato eletivo. Tá certo? Se não for superior a 4 anos, é preciso observar o seguinte. A pena foi superior a 1? Na grande maioria das vezes será. Porque, como eu já disse, a pena mínima para a maior parte dos crimes aí contra as licitações e contratos administrativos, ela possui como mínimo um quantitativo muito maior do que 1 ano, tá certo? Então, se foi inferior a 4 anos e superior a 1, tem-se que se observar a incidência do abuso de poder ou de violação de dever para com a administração pública. Mas, como eu disse, a dificuldade estaria aqui apenas quanto ao abuso de poder, porque condenado por crime contra a administração automaticamente pressupõe uma violação de dever para com a administração, o dever de probidade, tá certo? Vamos avançando aqui, pessoal. Olha o que diz o artigo 337-P. Veja bem, a pena de multa, culminada aos crimes previstos nesse capítulo, seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com a contratação direta. Olha que interessante isso aqui. Veja, eu fui lá no final das inserções do artigo 337. Se você abrir o Código Penal, você vai perceber que todos os crimes que foram inseridos pela 14133, ela veio no artigo 337. Então, ela tem 337G, 337H, 337I e assim vai por diante. Eu fui lá no final, no 337P, porque além de pena privativa de liberdade, além da pena de reclusão, detenção, o nosso Código Penal ele traz uma previsão de aplicação de multa, tá certo? E essa multa ela é calculada com base em um regramento, que é o regramento Dias-Multa. Então é muito comum, por exemplo, você pega uma sentença, deixa eu apagar essa multa aqui e escrever novamente. Você pega uma sentença aí de uma pessoa, multa, olha só. A pessoa foi condenada por homicídio. É muito comum você pegar a sentença e tá lá, condeno e tá a 22 anos de prisão, mais 30 dias de multa. O que é que isso quer dizer?
Olha só, aqui nós estamos falando de pena pecuniária. Veja bem, o Código Penal fala o seguinte: qual que é o valor da dia-multa? Você pega o salário mínimo da época do crime. Então, digamos, para ficar mais fácil, tá? Eu vou arredondar esse número para 30. Olha só, 30. R$ 30 o salário mínimo hoje. Beleza. O agente cometeu o crime, beleza, você vai pegar o salário mínimo e vai dividir pelo número de meses, pelo número de dias do mês, 30. Então você vai alcançar R$ 1. Fechou? Esse aqui é o valor do dia multa, tá certo? Mas isso aqui tem uma limitação. Qual que é o mínimo? O mínimo é o valor do salário mínimo dividido por 30. Por quê? Porque são 30 dias no mês. Você vai alcançar o valor do dia multa. Mas esse valor ele pode ser até 5 vezes o salário mínimo vigente. 5 vezes o salário mínimo vigente. Então seria aqui, né, dentro desse exemplo aqui, R$ 30 do salário mínimo vigente atualmente, né, digamos, para ficar mais fácil para arredondar, vezes 5, nós alcançaríamos aí 150, tá certo? E o valor do dia multa poderia ser de R$ 1 até R$ 5. O juiz, quando ele vai aplicar essa multa, ele vai levar em consideração os aspectos econômicos do réu. Então, ele pode aplicar o mínimo, que seria R$ 1 por dia, né? Ou ele pode aplicar o máximo. Então, ele pode virar e falar assim, aplico 30 dias de multa mínima, ou ele pode virar, aplico 30 dias de multa máxima, tá certo? No entanto, quando a multa for aplicada, né, em razão de crimes contra as licitações, esse valor ele não pode ser inferior a 2% do valor do contrato licitado. O que isso significa? Dentro desse exemplo que nós demos aqui, digamos que seja aplicada a multa máxima diária aqui, mas o valor fique inferior a 2% aqui do contrato licitado. Digamos que seja aí um contrato de R$ 1 milhão, vamos supor, 1 milhão. 1 milhão. 2% de 1 milhão vai dar o quê? 200 mil. 200 mil reais. Então, essa multa aplicada, ela não pode ser inferior a 200 mil. Ah, professor, mas o juiz aplicou no mínimo. Não. Ele vai ter que aplicar o valor do contrato, que seria os 200 mil. Tá certo? Por força da aplicação do artigo 337-P do Código Penal. E esse efeito aqui, pessoal, também ele é decorrente da inserção desse artigo aqui no Código Penal. Se esse artigo tivesse apenas na 14.133, obviamente se aplicaria, não seguiria, né, essa metodologia aqui, ó, metodologia de cálculo prevista no Código Penal. Se aplicaria o quê? Provavelmente apenas o 2% aqui do valor do contrato licitado, tá certo? Então aqui também é um ponto para vocês ficarem atentos, porque o valor dessa multa pode ser cobrado na sua prova, tá? Então vocês pensem comigo o seguinte, qual que é o valor máximo de multa de acordo com a metodologia do Código Penal? É o salário mínimo vigente à época da incidência do acontecimento do crime, tá? Não é na época do julgamento. É o salário mínimo à época do cometimento do crime, dividido por 30 dias do mês. Aquele dia ali você chega ao valor do dia multa. Mas esse valor pode ser multiplicado por até 5 vezes, né? Por quê? Para que haja ali até uma aplicação do princípio da isonomia, né? Que seria você punir um valor maior aqueles que têm uma renda maior e, ao mesmo tempo, com um valor menor aqueles que possuem uma renda também menor, né? Então, seria aí desproporcional você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem aí uma renda de R$ 1 milhão e condená-la por um determinado valor X, e ao mesmo tempo um cidadão condenado pelo mesmo crime que possua uma renda de um salário mínimo ser condenado a pagar o mesmo X, tá certo? Então, esse quantitativo é uma análise subjetiva feita pelo judiciário. O judiciário olha para o cidadão, olha para o condenado, olha para o réu e fala, não, você
tem mais condições. Obviamente, pessoal, eu estou falando aqui de uma forma um pouco simplória, digamos assim, mas há uma avaliação documental, né, da capacidade financeira daquele réu, daquele agente, tá certo? Então, tenham isso em mente. Salário mínimo, à época do cometimento do crime, dividido por 30. Por que 30, professor? Porque 30 dias no mês. Pega o salário mínimo, divide por 30, você chega ali no valor da multa diária, né? O valor do dia multa, tá certo? Esse valor pode ser o mínimo, que é o valor dia multa, multiplicado por até 5 vezes, tá certo, pessoal? Então é isso. No caso dos crimes contra a administração, em especial aqueles cometidos. Na verdade, eu vou refazer a frase, não é os crimes contra a administração, mas os crimes contra licitação e processo administrativo, há também uma observância do mínimo de 2%, tá aqui, 2% do valor do contrato licitado. Então, se a multa aplicada pelo judiciário for menor do que esse 2%, ele tem que ser majorado para alcançar o mínimo legal previsto no 337P do Código Penal. Fechou, galerinha? Então, vamos lá. Vamos agora entrar especificamente aqui nos crimes, né, trazidos pela 14133, perdão. E aí, como eu disse no início da aula, eu vou tratar só os principais, tá bom? Obviamente, só um instante. Obviamente, pessoal, no nosso curso intensivo aí para o seu concurso, né, PMDF, nós vamos aqui adentrar em cada um dos tipos penais previstos na 14133, tá certo? Cada um dos tipos penais nós vamos entrar, vamos falar das características principais de cada um deles, tá? Dos requisitos para a sua intercorrência, para o seu acontecimento, tá certo? Nós vamos entrar aí de forma detalhada em cada um dos tipos penais trazidos pela Lei 14133. Aqui, como a nossa aula é muito curta, como a nossa aula aqui ela é direcionada para trazer um panorama para você aí de forma mais genérica, mas ao mesmo tempo indo direto aos pontos mais importantes e precisos da sua prova, nós vamos falar aqui só sobre os principais. Dentre eles, a gente começa a tratar sobre a contratação direta ilegal. O que é uma contratação direta? Eu disse no início da aula que toda vez que a administração pública pretende contratar ou contratar algum serviço ou comprar algum bem, ela precisa abrir um processo interno de licitação, né? Mas dentro das modalidades licitatórias, nós temos, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar em pregão, concorrência, diálogo competitivo, concursos e etc. Mas uma das modalidades que poucas não, mas a maioria das pessoas confunde, né, é a dispensa de licitação. Dispensa de licitação. Pessoal, olha só. Ah, professor, como assim a maioria das pessoas confundem? Veja bem. As pessoas pensam que a dispensa de licitação, ela simplesmente é o seguinte: o administrador, né, o prefeito, o governador, o presidente, ele liga para a empresa, fala, olha, eu quero fazer eu vou comprar aí, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, eu vou comprar aí 30 litros de gasolina, beleza? Para abastecer 30 litros de diesel, para abastecer o ônibus aqui, que leva o ônibus escolar aqui, tá? O prefeito liga lá e fala, olha, traz aqui para mim 30 litros de diesel. Ah, mas por quê? Só assim? Porque é uma dispensa de licitação, então ele pode ligar lá e fazer da maneira que ele bem entender. Não, não é assim que funciona. A dispensa, pessoal, a dispensa de licitação também é um processo licitatório. Então, o que é feito? O secretário, né, no caso, vamos falar de âmbito municipal que fica mais fácil para entender. O secretário da pasta, quando ele necessita comprar ou comprar algum bem ou contratar algum serviço, a primeira coisa que ele faz é verificar o valor, né? Qual que é o valor qual que é o valor estimado para essa contratação, para essa compra? Se esse valor, aí eu vou tratar dos valores mínimos trazidos pela 14133, tá? Valores máximos, perdão. Se for para uma obra de engenharia de até 100 mil reais, olha só, acompanha aqui comigo. Engenharia. Obra de engenharia. Valor de até 100 mil reais
é preciso fazer uma dispensa de licitação. É possível fazer. Se for para compras ou bens e serviço comum, bens comuns, R$ 50.000. Pessoal, o que é bem comum? Bem comum, pessoal, é tudo aquilo que você consegue discriminar de forma específica. Tá certo? É tudo aquilo que não cabe, todos os materiais que você precisa comprar que não tem um caráter subjetivo para a sua discriminação. Então, veja, a administração, a prefeitura precisa comprar 70 notebooks para atender a Secretaria de Educação. Os notebooks são classificados como bens comuns. Por quê? Porque você consegue discriminá-los. Pô, eu quero comprar aí 70 notebooks com 10 gigas com um HD de 360 GB, com uma memória RAM de 8 GB, você consegue traçar de forma bem detalhada as especificações do produto que você deseja comprar. Sempre que você conseguir fazer isso, nós estamos diante de bens comuns. Então, a 14133 ela trouxe essa limitação aqui, ó, R$ 100.000 para obras de engenharia e R$ 50.000 para bens comuns. Quando o secretário se depara com uma possível contratação de valores inferiores a esses, ele pode fazer uma contratação direta. Essa contratação direta é uma dispensa de licitação. Mas essa dispensa de licitação, ela dá origem a um processo administrativo interno. Da mesma forma que qualquer outra modalidade de licitação daria, como um pregão, uma concorrência, ou seja, o secretário dá um despacho interno autorizando a abertura daquele processo licitatório, justificando a necessidade daquela compra ou daquela contratação, e aí ele justifica, olha, esse processo licitatório seguirá, nos termos do artigo X da Lei 14.133, o processo de dispensa licitatória em razão do valor. E aí o processo tem andamento, né? Você dá o despacho inicial, é feita uma requisição, é feita uma análise de disponibilidade financeira, é preciso pegar junto à contabilidade uma coisa chamada dotação orçamentária, tá? Está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive. Você tem que ter dotação orçamentária. O que é dotação? É aquele valor específico nos cofres públicos destinados ao pagamento daquela compra que você deseja fazer, daquela contratação que você está prestes a fazer. Depois disso, é preciso pegar mais 3 orçamentos e aí o orçamento mais em conta, de acordo também com os critérios estabelecidos no despacho de abertura de licitação, nos quais eu não vou entrar aqui em detalhes porque não é o tema da nossa aula, mas de acordo com os critérios ali estabelecidos, é feita essa contratação de forma direta, tá certo? O que é de forma direta, professor? Quer dizer que você não vai ter que publicar aquele edital. Aliás, você vai ter que publicar o edital, mas você não vai ter que convocar aquelas pessoas para ofertar lance, que você não está preso ao lance ofertado por a empresa A ou B. Né? O processo ele é muito mais célere, o processo ele termina em 1 semana, no máximo. Né? Já não, quando você vai fazer um processo, por exemplo, de concorrência, você tem que publicar o edital, você tem que abrir prazo para impugnação desse edital, os concorrentes vêm com o envelope lacrado, entrega para o diretor, né, para o pregoeiro ali pro diretor da licitação, né, o diretor tem que conferir se aqueles envelopes estão lacrados, depois tem que avaliar a proposta de cada um, ele homologa o resultado daquela licitação, tem que dar prazo para recurso administrativo novamente. Há ali todo um processo administrativo interno que leva tempo, o que não acontece com a dispensa de licitação aqui, ó, prevista na Lei 14.133, e aí nós chegamos aqui à incidência desse artigo 337-E, que é o seguinte, pessoal. É crime admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta, né? Ou seja, a dispensa licitatória, fora das hipóteses previstas em lei. Pena de reclusão 4 a 8 anos. Então aqui, pessoal, olha só, você já vê o mínimo da pena aqui que eu tinha falado antes para vocês, ó, pena mínima de 4. Né? Então aquela necessidade de ter uma pena superior a 1 ano, né, prevista aqui, olha só, eu falei aqui anteriormente, olha só aqui no artigo 92, né, para que o administrador perda o cargo, função pública ou mandato eletivo, olha só, aquela necessidade de uma condenação por tempo superior a 1 ano
ela quase sempre será aplicada. Justamente porque aqui, olha o mínimo previsto aqui, 4 anos. Então, se o cidadão que incorrer nessa prática criminosa aqui, prevista no 337-E, dificilmente ele vai ter uma pena inferior a 1 ano, né? Muito provavelmente, se ele for condenado aqui no mínimo e tiver alguma minorante aí, né, alguma condição aí que diminua a sua pena, no mínimo aqui ele vai ficar aí entre 2,5 aí no máximo aí de pena. Então, automaticamente, se ele for condenado aqui pelo crime de fraude, né, a contratação direta, né, ou seja, a contratação direta ilegal, se ele der causa, né, essa contratação direta ilegal, provavelmente ele vai perder aí o cargo, a sua função pública ou o seu mandato eletivo. Então, olha só, uma prática muito comum aqui dentro dessa espécie de crime aqui, dentro dessa espécie criminosa, é você fracionar as contratações. Isso é muito comum. Veja bem, a administração precisa lá comprar um determinado bem. Vamos tentar aqui, deixa eu encontrar um exemplo aqui. Não, vamos falar de obra. A administração precisa fazer uma obra, ela precisa asfaltar uma determinada avenida. Quando ela vai orçar, né, essa obra, né, o departamento de obras vai lá, faz a medição e faz aquele orçamento, né? No caso de obra tem uma tabela federal, chama SINAP-CETOP, né? Essa tabela ela regula os preços, né? Ela traz uma média de preço. Então, sempre que a administração vai contratar uma obra de engenharia, ela tem essa tabela da SINAP-CETOP que ela tem que seguir para ter uma média de preço. Quando ela chega na média de preço, ela se depara com um valor de 150 mil reais. Só a título de exemplo, pessoal. Esse valor aqui não dá para contratar direto. Ele está superior aos 100 mil previsto na 14133. O que o administrador faz? Ele faz 2 contratações diretas. Ele parcela isso aqui no meio. Aí ele faz metade da avenida, 75 mil. E a outra metade da avenida também, por 75 mil. Para quê, pessoal? Para contratar diretamente o amiguinho dele, né? O empresário, né? O engenheiro, né? Aquele que tem uma construtora, né? Que tem uma empresa que trabalha com asfalto, enfim. Ele faz isso daqui para poder contratar o seu amigo, para favorecer o seu amigo. Então ele divide aquela obra em 2 e faz 2 contratações diretas. Por quê? Porque cada uma delas vai estar inferior aos 100 mil previsto aqui, ó, na 14133, tá certo? Isso aqui, pessoal, é uma conduta ilícita. Não é possível fazer isso. Isso aqui, pessoal, ó, tá aqui, ó, é possibilitar, é admitir, é dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Por quê? Porque na hora de asfaltar, ele não está asfaltando só metade da rua, ele está asfaltando a rua inteira. Mas, né, para conseguir fazer uma contratação direta, ele findou por fracionar, né, essa contratação. E aí ele vai incorrer no artigo 337-E do Código Penal. Detalhe pequeno, já diria Madeirite. Esse crime especificamente, ele não tem a previsão da modalidade culposa. Então ele necessita, pessoal, automaticamente do dolo, né? O elemento subjetivo do tipo, dolo. Precisa do dolo. Não existe a possibilidade de o cidadão, do agente público, incorrer no crime de contratação direta ilegal culposa. Não existe essa possibilidade. Ela tem que ter o dolo. A conduta tem que ter dolo. Tá certo? Beleza, pessoal. Vamos mais pra frente. Vamos lá. Vamos seguir aí. Deixa eu só compartilhar com vocês a tela aqui. Olha só. É isso aí. Tá aí para vocês a tela. Perdão que eu fui falando aqui e acabei que eu não coloquei na tela. Tá certo? Mas olha só. Tá aqui os exemplos que eu dei, olha, de 75 mil. Tá vendo aqui, olha? O valor seria 150. O agente vai lá e fraciona em duas contratações de 75 mil para conseguir aí fazer as contratações diretas. Não é possível, tá? Isso aqui ele vai estar admitindo, possibilitando, dando causa a uma contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, tá? E, como eu disse, não há a modalidade culposa, tá? Para que haja a ocorrência do crime previsto no artigo 337-E,
há a necessidade do elemento subjetivo do tipo, que é dolo. Fechou? Vamos avançar. Agora nós vamos falar de outro tipo penal, galera. Outro tipo penal. Vem comigo aqui. Vem comigo. Chama, fala comigo. Olha só. Frustração do caráter competitivo da licitação. Compartilhando com vocês aí. Olha aí. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. O caráter competitivo do processo licitatório. Artigo 337, F. Prestem atenção aos verbos frustrar ou fraudar. Ou, pessoal, ou. Traz um indicativo de alternância. Alternativa. Tá certo? Alternativa. Ou seja, você pode frustrar ou você pode fraudar. Não há necessidade dos dois verbos concomitantes. Fulano frustrou e fraudou. Não. O simples fato dele frustrar o quê? Frustrar o quê, pessoal? Caráter competitivo do processo licitatório. Sempre que houver uma fraude ao caráter competitivo ou que alguém frustre o caráter competitivo da licitação, nós estaremos aí diante de um crime contra licitações. Mais uma vez, esse crime aqui tem uma pena mínima de 4 anos. Lembra lá? Um dos requisitos para que o agente público perda o cargo, função ou mandato eletivo é que ele seja condenado por uma pena superior a 1 ano. Como eu disse, a maioria dos crimes tem pena aí mínima culminada em 4 anos, tá certo? Então dificilmente ele não vai ter uma condenação superior a 1 ano, dificilmente, tá certo? Então vamos lá, mais uma vez, olha só, frustrar ou fraudar com o intuito de obter, olha só, obter para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto de licitação. Quer ver um exemplo? Pregoeiro, né? O diretor de licitação, ele tem acesso aí às propostas das empresas, né? Ele pega uma determinada proposta, vê que aquela proposta está com valor X, ele passa a informação para o coleguinha dele que está concorrendo à licitação. Olha, a empresa A ofertou aqui o produto que a gente vai comprar por 100 mil, oferta o seu aí por 95. Isso aí é o que, pessoal? É fraudar o caráter competitivo para obter, não para si, mas para outrem, vantagem. Tá certo? Outro exemplo, sei lá, o diretor de licitação vai elaborar um edital, né? Inclusive, pessoal, a diretoria de licitação ele é um local muito sensível dentro da administração pública, né? Porque ali é a porta para a corrupção, dentro das prefeituras, dentro do estado, né? Da União. Então, assim, é um cargo de muita confiança. Tem que ter muita confiança aí o agente público para nomear o seu diretor de licitação, porque, como eu disse, é a porta da corrupção. Então, o pregoeiro, por exemplo, um outro exemplo aqui que eu posso te dar. Ele pode aqui elaborar um edital restritivo para um determinado amigo, né? Então, ele pode direcionar um edital aí para uma empresa, porque ele sabe que somente uma empresa X vai atender os requisitos daquele edital, né? Ou seja, ele está frustrando aqui o caráter competitivo do processo licitatório, né? E a administração pública precisa contratar aqui um determinado quantitativo de combustível e o diretor de licitação inclui lá no edital a necessidade que o posto de combustível tenha lá uma nutricionista fichada, uma nutricionista no quadro de funcionários. Tem algum sentido nisso, pessoal? Não. O que tem a ver aí uma nutricionista com um posto de gasolina? O que tem a ver um nutricionista com a compra de combustível? Nada. Mas ele faz isso por quê? Porque o posto do amigo dele tem uma nutricionista registrada, tem um nutricionista no quadro de funcionário. Então ele faz isso porque ele sabe que só aquele posto vai atender a
o requisito do edital e vai concorrer àquela licitação. Então ele está fazendo o quê? Ele está frustrando, né, o caráter competitivo do processo licitatório. Isso aqui é crime, com pena mínima de 4 anos e máxima de 8. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. Olha só, artigo 337. Olha só, fraudar. Presta atenção no verbo, galera. Fraudar em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante, olha só, você fraudar, dando prejuízo para a administração pública, licitação ou contrato, mediante o que, professor? Olha só, entrega de mercadoria ou prestação de serviço, atenção ao ou, pessoal, sempre o ou, alternativa, com qualidade ou quantidade diversa da prevista no edital ou nos instrumentos contratuais. Então vamos lá, a administração pública ela contrata uma empresa para dar manutenção em 30 ares condicionados de uma determinada escola. A empresa vai lá e dá manutenção em apenas 20, tá certo? Mas na hora de receber, ela emite nota fiscal dos 30. E o fiscal do contrato, mesmo ciente de que a manutenção não foi dada na totalidade dos ares condicionados, ele se omite, né? Por quê? Porque provavelmente ele tem algum esquema aí com a empresa licitada. Isso aqui, pessoal, é fraudar, né? A licitação é fraudar o contrato, dando prejuízo à administração mediante o quê? Mediante a entrega de uma prestação de serviço com qualidade, né? E ao mesmo tempo quantidade diversa daquela prevista no edital, tá? E também nos instrumentos contratuais, tá certo, pessoal? Isso aqui é fraudar um processo licitatório, tá? Não é possível também, isso aqui é uma conduta criminosa, não pode, isso é crime, tá certo? Olha o inciso 2, olha o inciso 2. Fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para o consumo ou para o prazo de validade ou com prazo de validade vencido. Esse aqui do inciso 2, pessoal, é muito comum para alimentos perecíveis, né? A administração pública contratou aí com uma determinada distribuidora de alimentos a entrega de 200 sacos de arroz e 100 sacos de feijão, né? Vem a mercadoria vencida, né? A distribuidora vai lá e entrega a mercadoria vencida. Estava lá no estoque, venceu. Aí, para não ter prejuízo, ela vai lá e entrega para a administração pública. O fiscal do contrato não observa isso e a administração pública recebe essa mercadoria vencida. Isso é o que, pessoal? Isso é uma fraude. Você está trazendo prejuízo à administração pública mediante o fornecimento, né, de um produto para consumo com prazo de validade vencido. Está aqui, ó, produto para consumo com prazo de validade vencido. Então isso aqui também é uma das condutas aí criminosas, né? Que é fraude contra licitação e contratos, tá certo? Olha o inciso 3, pessoal, entrega de uma mercadoria por outra, tá certo? Então você licitou uma determinada mercadoria, você entrega ela como se fosse outra, tá? Vou dar um exemplo aqui, chulo, sei lá, a administração pública contratou aí a entrega, vamos ficar no arroz, a administração pública contratou uma entrega de 100 fardos de arroz Reartu, tá certo? A distribuidora produz o arroz próprio, né? Mas de qualidade inferior. O que ela faz? Ela pega o arroz dela, coloca dentro da embalagem Reartu e entrega para a administração pública. Isso aqui é a entrega de uma mercadoria por outra, né? Você está enganando a administração pública. Isso é o que, pessoal? Fraude à licitação, entendeu? Conduta criminosa. Vamos seguindo, pessoal. Olha só, inciso 4. A alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Aí aqui, veja bem, o nosso Código Civil, né, a nossa jurisprudência, ela prevê... eu falo jurisprudência, pessoal, mas vocês precisam se atentar ao texto de lei, tá? Mas eu falo jurisprudência para vocês entenderem aqui a matéria, mas vocês precisam se atentar ao texto de lei. Por quê, pessoal? Porque não vai cair jurisprudência na prova da polícia, tá? Vai cair o texto de lei. Você precisa entender o que é crime contra a administração,
Você não precisa entender não precisa aprender o entendimento do judiciário, tá? Para ser polícia, você não precisa saber o que o judiciário está entendendo sobre um determinado assunto, tá? Mas olha só para você, só para clarear a sua mente aqui. Teoria da imprevisão, ela é uma teoria muito aplicada no Código Civil. O que a teoria da imprevisão prega? Ela fala o seguinte, olha, sempre que tiver uma situação superveniente a uma contratação, né, decorrente de fatos imprevisíveis e de força maior, é possível que as partes vão ao judiciário e pleiteiem a revisão do contrato anteriormente pactuado, né? Então há uma incidência de uma situação decorrente de fato superveniente, né, que não depende de vontade das partes, né, em decorrência de uma força maior, e altera ali aquela situação contratual anteriormente presente. As partes podem procurar o judiciário e pleitear uma revisão contratual. Aqui, quando a gente fala aqui de alteração da qualidade, né, de uma determinada, ou mesmo de uma quantidade de uma mercadoria, é preciso que a gente se atente ao seguinte: no âmbito da administração pública também é possível que a administração, após licitar um determinado produto, né, ela faça um acordo com a empresa licitada e altere essa qualidade ou essa quantidade, tá certo? Desde que tenha a incidência desses requisitos que eu te falei, né? Fato superveniente, de força maior, alheio à vontade das partes, que alterou as condições inicialmente contratadas, tá joia? Então, um exemplo: a administração pública licitou aí 10 motos da Honda 160. Veio a pandemia, licitou, fechou o contrato. Veio a pandemia, travou a produção de moto 160. Não estava produzindo mais. A administração precisava aí dessas motos. A Honda liga para a administração e fala: olha, nós temos um contrato aí com vocês, nós não temos a 160, mas nós temos aqui em estoque as 10 motos, porém de motor 150. Interessa? O administrador vai fazer uma análise. Se aquela moto atender, né, as necessidades da administração, ele pode, pessoal, anuir com a alteração aqui da qualidade. Ele pode anuir. Ele vira e fala assim: olha, beleza, entendo, não estão produzindo, estamos com dificuldade, pandemia veio aí, show de bola, pode mandar para mim a 150. Obviamente, pessoal, ele não vai pagar o preço de uma moto de 160 e uma de 150, né? Porque não pode também causar prejuízo à administração pública, né? Se ficou comprovado fato superveniente de força maior e que não há prejuízo à administração, o administrador pode aqui anuir com a alteração da qualidade, tá certo? Daquele produto inicialmente contratado. Da mesma forma, pessoal, ele pode anuir com a alteração da quantidade, tá certo? A Honda liga e fala: olha, eu não tenho 10 motos 160, mas eu tenho 5. Atende? Se o administrador público entender que a 5 atende aquela situação, pelo menos momentaneamente, ele pode ir lá e alterar a quantidade. Não, beleza, licitamos 10, mas vamos comprar só 5, sem problema nenhum, tá certo? Agora, não estando previstos esses requisitos, se a empresa age de má fé, né, e altera a substância, a qualidade ou a quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido, ela está incorrendo em fraude em licitação ou contrato. Tá joia? Olha o inciso 5, pessoal. Qualquer meio fraudulento que torne injustificadamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução de contrato. Olha o exemplo que eu vou dar aqui. Inciso 5. Obra de engenharia, pessoal, obra de engenharia é um serviço que acontece muito reajuste, muito realinhamento de preço. Isso é inerente à obra. Quando você vai fazer uma obra na sua casa, você orça ela em 200 mil, você vai gastar 400. Isso é padrão. Obra de engenharia muda. Os preços são muito voláteis e isso muda. Tá joia? Presta atenção aqui comigo. Licitou uma obra de asfaltamento em 1,5 milhão de reais. Na hora que licitou, foi orçado em 1,5 milhão. Assinou o contrato, começou a obra. No meio do caminho, a empresa vem e pede um negócio que a gente chama de realinhamento contratual. Vou apagar aqui, pessoal. Pera aí, só um minutinho. A empresa vem e pede o realinhamento. Realinhamento contratual. Beleza, pediu o realinhamento. Aí, qual que é a análise que é feita? Vamos lá. Ela pediu o realinhamento porque o cimento subiu.
Cimento não, nós estamos falando de asfaltamento, né? Petróleo, petróleo subiu. O que a administração faz? Ela pega a nota fiscal de compra da época, tá? Pega a nota fiscal de compra da época em que ela ofertou aquele preço, processo licitatório, e pega a nota fiscal de compra da época em que ela pede um realinhamento. Então, na época da oferta da licitação, ela comprava, aí eu vou dar exemplo mais uma vez aqui, chulo, né, simples, mas para ficar mais fácil de compreender. Na época, ela comprava aqui o barril de petróleo por $100, tá certo? E aí ela ofertou aquela licitação, ela fez aquela oferta no processo licitatório. Depois que ela assinou o contrato, veio um reajuste no dólar e ela passou a comprar esse barril de petróleo por $150, tá certo? Então teve um aumento de quanto? 50%. O que a administração tem que fazer? Pega o valor ofertado, tá certo? O valor ofertado do petróleo, nos processos de engenharia, você chega em um valor global, mas ele é feito por unidade. Então tem mão de obra, material licitado, né? Preço item por item. Aí você pega, aumentou 50%. Você pega lá, ela comprou por $100 e ofertou para o município a $300. Então ela tinha um lucro de 200%. Aliás, de R$200, né? 200%, não deixa de ser 200%. O que teria que fazer? Você pega o mesmo percentual de aumento, ou seja, 50%, e aplica em cima do percentual de lucro. Ou seja, se ela tinha um lucro aí de R$200, quanto que é 50% de R$200? 100. Então você aplica um aumento de R$100, tá certo? Mas aí ela pode aqui, olha, por meio fraudulento, volta lá para a tela, por meio fraudulento, ela pode tornar injustamente mais oneroso para a administração pública aquela obra. Por quê? Porque ela pode aí emitir uma nota fiscal falsa. Ela pode aí, em conluio com o fornecedor de petróleo, falar assim, olha, emite uma nota fiscal aí para mim fria, com preço lá no alto, e aí depois a gente divide aqui esse realinhamento, tá certo? Por quê? Porque o realinhamento ele é justamente, pessoal, para que as partes, né, não fiquem aí prejudicadas, para que haja um equilíbrio contratual. Então, se ela conseguiu comprovar que houve um aumento de preço entre aquilo ofertado na época da licitação e o que foi e o que é comprado, né, depois da formalização do contrato, ela tem direito, né, a empresa tem direito àquele realinhamento, né, dentro do percentual de aumento, né, sobre o lucro também tido com aquela oferta, né? Então, se o preço unitário aumentou 50%, o lucro também tem que aumentar 50%. Aí a empresa vai lá, através de um meio fraudulento, emite uma nota fiscal falsa, ela passou a comprar o barril de petróleo por R$150, ela emite uma nota fiscal falando que agora ela está comprando por 300. Né? A administração vai lá, concede um realinhamento de preço, mas aí, aliás, um realinhamento do valor contratual. Mas aí, pessoal, há aqui, olha, uma situação que torna oneroso para a administração pública a proposta e a execução do contrato. Isso aqui seria também crime, fraude em licitação. Olha a pena, mínimo de 4, máximo de 8 anos, né? Mais uma vez aqui, o administrador provavelmente, né, o agente público aqui, se for agente público, né, ele poderia perder aqui o seu cargo, a sua função pública, o seu mandato eletivo. Lembrando, pessoal, que os crimes contra a licitação são crimes comuns, tá? O que isso quer dizer, professor? Podem ser cometidos por qualquer pessoa. Então, o administrador de uma empresa que concorreu à licitação pode responder por crime contra a administração pública da mesma forma que o diretor de licitação ou qualquer outro servidor pode, tá certo? No exercício das funções públicas. Ok, pessoal? Olha só aí, vamos para as questões agora, para a gente finalizar. Olha só essa questão aqui, olha. Número 1. Olha só. A Lei 8.666, de 93, teve sua redação em parte alterada em 2021 em decorrência da homologação da Lei 14.133. Considerando os reflexos pertinentes às perspectivas e alterações propostas, analisem as afirmativas. Olha só. 1. A maior parte da Lei 866 ainda permanecerá em vigor até 2023, certo? Lembra que eu falei com vocês? Até dia 31 de março, a Lei 866 está em vigor, com exceção da parte penal, da parte criminal. Contudo, paralelamente, os dispositivos penais que migraram para a nova lei já estão valendo. Olha só,
os dispositivos penais que migraram para a nova lei já estão valendo e se aplicam, por disposição expressa, também aos contratos celebrados com empresa pública e sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Tá certo isso aqui, professor? Claro que tá, pessoal. Claro que tá. Lá no início na nossa aula a gente falou, olha, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e suas subsidiárias, elas são submetidas a regramento próprio, a legislação própria. Todavia, no entanto, porém, o regramento penal criminal da 14133 se aplica também às empresas públicas e sociedades de economia mista. Show? Então, número 1, certo. Número 2, em sua redação vigente, revogaram-se as seções 3 dos crimes e penas e 4 dos processos e procedimento judicial, passando assim as condutas ilícitas relacionadas ao processo licitatório a ser contempladas pelo Código Penal. Verdade verdadeira, pessoal. As disposições penais da 14133 foram inseridas no Código Penal. Falamos isso também no início da nossa aula. Inciso 3. Visando inibir a aplicação inidônea de recursos públicos, vedou-se a utilização de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Mentira. É possível a dispensa. Falamos aqui de valor, lembra? Falamos de valor. 100 mil para obra de engenharia, 50 mil para compra de bens comuns, né? Ou seja, não houve aqui uma vedação à dispensa ou à inexigibilidade. Então, correta aqui, número 1 e 2. Vamos ver aqui. Alternativa A, 1, 2, 3 estão correta. Mentira. Nenhuma das alternativas está correta. Mentira também. Somente 1 e 2 está correta. Essa aqui é a correta. Olha a D, 1 e 3 está correta. Mentira, a 3 está errada. Show de bola, pessoal. Letra C está certinha. Vamos para a próxima. Olha só. Olha só, hein? Funesp. Delegado de polícia, hein? Ano 2022. Vem comigo. É correto afirmar que a Lei 14133, entre outras alterações, no que se refere aos crimes. 2 pontos. Aliás, ponto e vírgula. Letra A. Passou a contemplar a modalidade de crimes culposos. Crimes culposos. Em licitações e contratos administrativos, apenando-os com detenção. Mentira. Mentira. Por quê? Cansei de falar com vocês aqui. Crimes contra licitações e contratos administrativos precisa do elemento subjetivo do tipo. Qual que é esse elemento, professor? Dolo. Dolo. A conduta tem que ser dolosa. Letra B. Apenas alterou a 866, aumentando as penas previstas nas tipificações existentes. Mentira. Ele revogou a parte penal, tá certo? Ela inseriu novos tipos penais, tá certo? Não alterou só a pena, não. Letra C. Considerou como hediondo alguns crimes em licitações. Mentira pura. Como hediondos, mentira que já pode parar por aqui, nem precisa de ler o resto. Letra D. Tipificou novas condutas omissivas como contravenção penal, apenando-as com prisão simples e multa. Também está errada, pessoal. Não tem qualquer previsão de contravenção penal aqui, tá certo? Letra E. Revogou os crimes previstos na 866, certo? Inseriu no Código Penal novas tipificações de crimes em licitações e contratos administrativos. Letra E corretíssima, pessoal. Letra E corretíssima, tá ok? Pessoal, é isso. Como já diria aí Henrique Maderiti, quem fez, fez. Tá certo? Por hoje é só. Tá ok, galera? Então, falamos aí hoje aí sobre contratos administrativos, né? Sobre licitações, sobre crimes contra as licitações e contratos administrativos, tá? Nas aulas, pessoal, aí do nosso curso intensivo, nós vamos adentrar aí mais detalhadamente sobre cada tipo penal previsto na 14133, tá joia? Mas hoje, aí dando esse panorama aí mais genérico, trazendo essa dica aí pro concurso da PMDF, tá? Polícia Militar do Distrito Federal. Eu acredito que a gente trouxe aí um panorama aí bem abrangente e direto aos pontos que mais interessam, tá ok? Mais uma vez, meu povo, eu agradeço aqui a todos vocês, parabenizo por estarem aqui até esse momento estudando e peço a vocês, comente aqui embaixo, pessoal, comente aqui o que vocês acharam da nossa aula, tragam aqui os seus elogios, tragam também as suas críticas, podem mandar também no meu Instagram, @arthur_s.fernandes. Pode trazer as suas críticas, pessoal. São elas que nos fazem melhorar. Mas também traga aqui o seu elogio. São eles que nos motivam a cada dia. Beleza, galera?
Por hoje é só e até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu, grande abraço.